Fala galera, estamos aqui hoje com Gesiane Trevino, ela que possui graduação em Escola de Enfermagem Ana Nery pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Curativo do Hospital Federal Cardoso Fontes, da Câmara Técnica de Feridas do município do Rio de Janeiro e membro sócio da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, a SOBEST, além de ser servidora municipal desde 2003 e federal desde 2009. Olá, Gesiane, é um prazer recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer todo meu. Então, o que te levou a cursar a graduação de enfermagem? Bom, desde nova eu sempre me interessei pela área biomédica e no ano que eu fui prestar o vestibular, eu tinha uma prima que cursava a Escola de Enfermagem Ana Nery e aí eu perguntei a ela qual era a atuação do enfermeiro e como é que era o mercado de trabalho. E aí ela me explicou qual era a atuação do enfermeiro no mercado de trabalho e aí o que me chamou a atenção é que o enfermeiro ele fica mais tempo com o paciente, ele fica mais próximo do paciente. Então, isso me chamou a atenção, além de ter um mercado de trabalho promissor na época. Mas essa expectativa que você criou durante a graduação, ela se cumpriu? Se cumpriu. Felizmente, logo assim que eu me formei, eu consegui emprego na rede privada, mas sempre me dediquei a concursos públicos. Entendi. A enfermagem sempre foi a tua primeira opção? Não, nem sempre, mas eu ficava sempre na dúvida sobre o curso, mas não me arrependo do curso que eu escolhi. Tenho muito orgulho da minha profissão. Você mencionou que deu aula, parou de dar aula há algum tempo. Você sente alguma falta dessa época que você lecionava? Sim, sinto muita falta. Na época que eu lecionava, eu já tinha 2 matrículas, já era funcionária pública, então a faculdade era o meu terceiro emprego. E assim, o que me faz falta é a troca com os alunos, né? Eu aprendia muito com os alunos, porque eu acho que nenhum professor detém totalmente o saber. Então, eu aprendia muito com eles, até porque eles me obrigavam a buscar cada vez mais. Só que eu acabei abrindo mão, porque na época eu já tinha 3 filhos, marido, casa e mais os meus empregos públicos, então estava muito difícil conciliar, por isso que eu acabei abrindo mão. Mas, na prefeitura, uma das minhas funções é realizar treinamento. Então, de uma certa forma, eu continuo ensinando, palestrando e dando aula. Aprofundando um pouco mais o nosso bate-papo, explique pra gente o que é estomaterapia. Bom, a estomaterapia é uma especialidade lato sensu, exclusivo para o enfermeiro. Foi formalizada aqui no Brasil em 1990, aproximadamente. E é uma especialidade que cuida de pessoas com feridas agudas, crônicas, fístulas, drenos, catéteres, estomas e incontinência urinária e anal. Quais as áreas que competem as estomias? Bom, são vários tipos de estoma, né? Estoma quer dizer uma abertura, uma boca, né? Que faz uma comunicação interna do organismo com a parte externa. Então, a gente tem os estomas destinados à alimentação, como gastrostomia, jejunostomia. A gente tem os estomas intestinais de eliminação, como colostomia, ileostomia. A gente tem os estomas urinários, como urostomias, vesicostomias e cistostomias. Gesiane, quais as feridas mais comuns e qual a melhor forma de tratamento e prevenção? Bom, as feridas mais comuns que eu encontro na minha prática, né, as mais prevalentes, são as lesões por pressão, as chamadas escaras, e úlcera venosa, que é o carro-chefe na atenção primária, e os pés diabéticos também. São as feridas com que eu mais me deparo. As lesões por pressão, também conhecida como escara, elas acometem muitos pacientes acamados. Então, as principais medidas de prevenção são a mudança de decúbito, mudança de posição frequente, a hidratação e a alimentação é importante, ou seja, o idoso acamado ou desnutrido fica mais suscetível a esse tipo de lesão. A superfície de apoio também é importante, como bons colchões, né? E para tratar essas lesões, né? Realmente é um desafio muito grande, porque para formá-las é muito rápido, mas para tratar é bem demorado e caro, podendo comprometer inclusive a vida do indivíduo. Mas para tratar, a gente tem hoje no mercado vários produtos, né? Essa área tem avançado muito. Então a gente tem várias coberturas para tratar essas lesões, como gás não aderente, AGE, coberturas absortivas como alginato de cálcio, hidrofibra, espumas e até tratamentos mais complexos como a pressão negativa.
Para a úlcera venosa, né, como prevenção, a gente tem elevar os membros inferiores, usar terapia compressiva. E para tratar essas feridas também é um grande desafio para a gente. Para tratar, a gente tem os mesmos produtos, né, dependendo da característica da lesão, mas como padrão ouro, a terapia compressiva ela é importante para acelerar a cicatrização. Depois dessa terapia, né, do tratamento, é alguma forma de reeducação para o paciente? Sim, a gente tem que conversar principalmente com o paciente, né, para que ele tenha um autocuidado e com os familiares também, né? Caso o paciente seja parcial ou totalmente dependente, a gente conversa com seus cuidadores também para ajudar nesse cuidado, para que essas feridas não tenham uma recidiva, porque uma vez cicatrizadas, elas podem surgir novamente. Então, esse cuidado é importante, já que são tratamentos caros. Mas a reeducação que você diz, no caso da alimentação ou alguma outra? Também, por exemplo, no caso da lesão por pressão, né, depois de cicatrizada, a família tem que manter esse cuidado de mudança de posição. Se for um paciente paraplégico, ele tem que ter esse cuidado de mudar de posição na cadeira de rodas, já que ele não tem sensibilidade. Então, ele pode reiniciar a formação de uma ferida e nem sentir. Então, Gesiane, quais os cuidados que o paciente deve ter com a incontinência? Bom, dependendo das causas, né? Por exemplo, no caso da incontinência urinária, pode ser causada por uma lesão medular. Então, esse paciente, né, ele tem que ter cuidado de realizar seu próprio cateterismo. Não é recomendado usar uma sonda vesical de demora. Então, ele tem que fazer o autocateterismo, ou seja, ele passa um catéter pela uretra dele de 4 em 4 horas. E é o estomoterapeuta que orienta esse paciente a fazer esse autocateterismo. E tem que fazer a ingestão de bastante água, de líquido, para poder lavar esse canal. Então, assim, isso é um cuidado muito importante para quem tem bexiga neurogênica, no caso de lesado medular. Em setembro de 2016, você deu uma palestra na oficina de punção periférica. Explique para a gente o que é esse tratamento. Bom, eu dei essa palestra na Liga de Anestesiologia. Minha filha é estudante aqui da Unigran Rio. Ela está no 7º período de medicina, então, na época ela era da Liga de Anestésio, e aí ela me chamou para fazer essa palestra sobre punção periférica. É uma atribuição da enfermagem, do enfermeiro e do técnico, mas o anestesiologista, ele funciona muito, então ela me pediu para fazer essa palestra. Então, a punção venosa periférica é o acesso à rede venosa periférica, né, para infusão de líquidos, de soro e de medicação. Ok. Então, você faz parte da Câmara Técnica de Feridas do município do Rio de Janeiro. O que basicamente esse núcleo faz? Bom, é um grupo de profissionais da rede do município, especialistas ou não, né, mas que de preferência tem expertise na área. E então a gente tem várias atribuições: elaborar protocolos, orientar sobre condutas, definir fluxo. Por exemplo, um paciente com pé diabético que tem risco de fazer ferida, tem risco de amputação. Então a gente define um fluxo, né, e capilariza isso pelo município, que é como encaminhar esse paciente. Isso é uma outra função da Câmara Técnica. E, além disso, nós elaboramos a grade de material de curativo. Então, depois que essa grade passa pelo pregão eletrônico, a Câmara Técnica é chamada para testar os produtos que ganharam o primeiro preço. Então, a gente testa para avaliar a qualidade desses produtos. Porque se não for um produto de boa qualidade, né, o barato sai caro. Então, isso pode prolongar o processo de cicatrização e eu posso gastar mais material. Daí, mais essa importância da Câmara Técnica de testar esses produtos que ganham na licitação. Então, a gente testa para saber se ele realmente tem uma boa qualidade, se vai atender às nossas necessidades. Há algum tipo de divulgação desse trabalho? Da Câmara Técnica? Isso. Eu acredito que não. Não? Nenhum meio de comunicação, nada? Sobre a Câmara Técnica, eu acredito que não tem essa divulgação. Mas é um trabalho realizado na Prefeitura do Rio. Existem outras câmaras técnicas, né, e essa reunião acontece uma vez no mês. E aí com a gerência, né, com o nível central, com alguns profissionais da ponta. Esse nível central, no caso, é o federal? Não, é o município mesmo. No município mesmo. O federal também tem suas câmaras técnicas, que também têm as mesmas funções. Elaborar protocolo, definir fluxo, orientar quanto às condutas. É tudo baseado em evidências científicas, claro. Então, Gesiane, foi um prazer recebê-la aqui. Espero que você volte mais vezes, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Rogério Almeida para a TV Juliano Moreira.